Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, hoje nós faremos uma retrospectiva dos 50 tons, no nosso penúltimo dia de projeto. Então, vamos lá. Os 50 tons, desde o início, foi proposto para que nós tivéssemos um passo a passo de uma mudança efetiva na prática. O que acontece muito? As pessoas falam muito sobre esse é o problema, aquele é o problema, e costumam não dar uma solução. E os 50 tons, nós o tempo todo falamos de solução. Nós falamos de coisas pequenas do dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa rotina, coisas que às vezes a gente nem tinha o olhar para aquilo, de tão pequeno que era. Hoje eu vou fazer, então, uma retrospectiva de 10 passos que são importantes. Por quê? Nós trabalhamos o tempo todo o nosso quociente espiritual. Lembra que nós falamos sobre isso, de ter o quociente intelectual, o emocional, que foi muito falado na era da PNL, mas nós temos o espiritual, que ele é de unidade e é o que nós mais tratamos aqui desde o início, tá? E a primeira coisa que nós trabalhamos foi autoconhecimento. Como é que foi trabalhado esse autoconhecimento? Você conhecer melhor as suas próprias crenças, porque autoconhecimento as pessoas falam assim, eu preciso me conhecer. Como? Como que você vai se conhecer? De que jeito? Então, o que nós vimos aqui? Que para nos conhecer, nós precisamos entender quais são as nossas crenças, quais são os nossos valores, quais são os motivos, quais são os fatores, aliás, que nos motivam a agir de uma forma ou de outra? Quais são os nossos defeitos? E aí nós começamos, então, a tirar as camadas da mentira. O autoconhecimento, ele tem relação com a honestidade e você começar a perceber o que foi uma crença, o que foi imposto, por que você pensava que uma coisa era de um jeito e às vezes era de outro e etc. E aí a gente trouxe muito embasamento científico para isso. Espero que isso tenha ficado bem claro, Depois, nós passamos para espontaneidade. E nós explicamos o que é espontaneidade. É buscar uma conexão consigo. Espontaneidade não é você sair por aí, de qualquer jeito, fazendo o que você quer, não. Não é você falar tudo na cara dos outros, isso é falta de educação. Espontaneidade é uma conexão consigo. Porque em alguns momentos, você vai precisar colocar uma capa de proteção para se apresentar à sociedade e ainda assim continuar espontâneo, porque a espontaneidade ela é interna, então é uma conexão consigo próprio, tá? Eu vou ler para vocês aqui. Buscar conexão consigo, afastando medos e receios, além de sentimento de culpa. Então, a espontaneidade, nós frisamos muito na espontaneidade aqui, porque nós falamos o quanto as pessoas têm medo de falar alguma coisa e não ir para o céu. Nós frisamos muito isso aqui. É um dos maiores medos que a sociedade tem. A sociedade deixa de ser espontânea porque ela tem medo de sofrer consequência após a morte. E aí nós criamos filhos que não podem fazer pergunta de nada. Nós temos tanto medo que o nosso filho se desvie do caminho que a gente não deixa que ele tenha, que ele faça as perguntas que o corpo dele está necessitando de respostas. Então, a espontaneidade não é você, às vezes, colocar uma capa, porque às vezes é necessário, viu, gente? Não tem como você ser totalmente aberto com todas as pessoas, isso é um perigo. Nós precisamos de alguma proteção diante da sociedade. No nosso trabalho, a gente não chega lá contando tudo sobre a nossa vida. A gente não age no nosso trabalho como agimos em casa. E isso não é falta de espontaneidade. Portanto, tenham em mente e de forma muito clara que ser espontâneo é ter uma conexão consigo, é fazer aquilo que você gosta, é saber respeitar os limites, saber se portar num lugar ou no outro e ter essa leveza. É isso que eu gosto, eu sou assim, essa é a pessoa que eu sou com possibilidade de mudança, tá? Depois, nós vimos sobre o idealismo. Isso tudo está no PDF que eu coloquei para vocês, desse jeito que eu vou ler aqui. Muito fácil, tá? Agir a partir de fatores, princípios e crenças e viver de acordo com seus propósitos. Então, o idealismo é o seguinte. Isso aqui tudo a gente já viu, nós estamos só recapitulando.
Você não nasceu com um propósito, na verdade, a não ser o de amar e ser amado. O que você vai decidir fazer depende de você. E as pessoas sempre chegam até mim falando assim, eu não sei qual que é o meu propósito de vida. Aí fica sentado esperando, né, um plim-plim, para poder, de repente, descobrir qual que é o propósito de vida. Não é assim. Escolhe que caminho você quer trilhar, trilhe com amor, com disciplina, com foco, com paciência. Esse é o propósito. Então, o idealismo é você agir de acordo com seus princípios, porque os seus princípios podem não ser os meus. Depende de onde eu fui criada, da minha religião, de uma série de coisas, né? Só que esses princípios, eles não podem ser mais fortes do que a minha consciência e o meu bom senso, porque senão é uma prisão. Eu não sei por que eu não posso fazer isso, eu também não posso perguntar, porque senão eu vou para o inferno. Enfim, eu obedeço cegamente e vivo infeliz para o resto da vida. Essa não é a proposta divina, né? A proposta divina é ter felicidade, leveza, amorosidade. Então, eu não entendi, não. Eu vou buscar o máximo que eu puder. Tem coisas que realmente nós não teremos condições de entender, porque nós temos a limitação do corpo. Mas muitas coisas nós temos possibilidade de entender. Então, o idealismo é você escolher uma coisa que você quer fazer e você ter persistência naquilo, respeitando as suas próprias limitações. Ok? Depois nós temos holismo. Nós falamos muito de holismo, né? Pensar de forma holística, considerando o todo, e não apenas uma parte ou aspecto, bem como ter sentimento de pertencimento. A palavra holística significa todo, só que ela ficou mal vista como sendo misticismo. Então, holístico não tem nada a ver com místico, absolutamente nada, tá? A palavra holístico significa o todo, várias coisas integradas em uma só. Isso que é holístico. Terapias holísticas. O que é terapia holística? Significa que são várias técnicas dentro de uma formação. Isso é terapia holística, que também é chamada de terapia alternativa. Só que as pessoas pegam uma palavra e, sem entender, né, já imaginam algo muito místico, e não é. Pensar de forma holística é você pensar num todo. O que é pensar num todo? Mente, corpo, alma, espírito. Pensar em você, pensar na situação, pensar no meio, isso é pensar num todo, tá? E ter o sentimento de pertencimento, porque você não pode pensar no todo e não se incluir no todo. Eu sou integral, mas a última pessoa que eu olho é para mim, então você não é integral. Existe uma quebra, existe uma cisão. Pensamento holístico, né? O holismo, ele está ligado a um todo. Você é pertencente, você pertence. E engraçado, gente, que um dos sentimentos que nós mais temos é o do não pertencimento. De sentir deslocado num lugar ou no outro, de não ser aceito, de não ser amado. Isso é muito comum do ser humano. E aí você foge da unidade, você foge da proposta, inclusive, divina. Holismo é pensar integral e pertencer ao que você está pensando, senão você não pensou integral, você fez uma cisão. A nossa língua é quebrada. Então, nós temos o bem e o mal. Nós temos o alegre e o triste. É como se aqui é alegre, aqui é triste. Nós nem sabemos em que momento um termina e o outro começa. De tanto que tudo que nós temos flui. Então, a gente não sabe a hora que começa uma coisa e termina outra. É um movimento fluídico. E isso é holismo. Tá? Compaixão. Ter profunda empatia com o outro, conectando-se com sentimentos e necessidades alheias e manifestando respeito e amor. Nós falamos muito disso também. A empatia não é se colocar no lugar do outro. Isso é impossível. Não, para isso acontecer, eu teria que ligar o meu neurônio no outro. E hoje, pode ser que a ciência descubra isso futuramente, hoje é impossível. Então, empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é um profundo respeito, é você entender que ela está passando por aquele momento e mesmo que você não entenda, você respeita e acolhe. Isso que é empatia. Então, se ponha no meu lugar, você não sabe o que eu estou sentindo? Não sabe. Então, não cobre isso do outro. As duas pessoas tiveram o mesmo problema. Não sente igual.
O problema externo pode ser exatamente o mesmo. A forma de interpretar emoções nunca é. Somos seres únicos. Então, a compaixão é a empatia em ação. Porque você só falar assim, eu entendo a pessoa. E se você não tiver um movimento, não tem compaixão. Eu preciso que vocês entendam isso. Sentimento sem movimento é só uma palavra vã. Então, compaixão é empatia em ação. O que é empatia em ação? Eu realmente respeitar o espaço do outro. Eu ter uma amorosidade. O que é ter uma amorosidade? O respeito é uma amorosidade. É a prática da palavra amorosidade. O respeito com o outro. Por exemplo, uma ajuda, a não crítica num momento muito complicado, deixa a pessoa descarregar. Você pode não estar entendendo nada, mas faz um acolhimento, depois você faz uma crítica construtiva num segundo momento. Isso tudo é amorosidade, porque isso significa empatia em movimento, que é a compaixão. E nós falamos muito disso, porque nós achamos que entendemos o outro, a gente não entende nem a nós mesmos por completo. Imagina o outro que não tem nenhuma ligação sináptica conosco. Né? Então, nós vamos fazer um julgamento e tomara que seja muito bom esse julgamento. Porque o julgamento, a partir do momento que eu o faço apenas para análise, ok. Não é o julgamento, é que a gente tem uma palavra para duas coisas. Não é aquele julgamento de, a pessoa é assim, a pessoa é assado. Não. Eu sempre faço um julgamento, porque eu sempre penso em alguma coisa e eu analiso essa coisa. Então, quando é analisado e não tomo nenhuma atitude, seja da fala, né? Ou seja, de algo físico mesmo, então é apenas uma análise. Esse julgamento, ele é saudável e ele existe. O julgamento maléfico é aquele que existe uma crítica impensada e uma falta de respeito com o movimento do outro. Isso que é um julgamento maléfico. Julgamento nós temos a cada momento que nós pensamos algo, refletimos e depois a gente vai analisar se era certo ou errado o nosso pensamento. É uma dinâmica cerebral. Depois nós temos respeito à diversidade. Valorizar as pessoas pelas diferenças, tendo consciência de que são fonte de aprendizado e transformação. O que significa então esse respeito à diversidade? Nós teremos pessoas que vão defender uma teoria X e teremos pessoas que vão defender a teoria Y. Quem está certo? Você vai ter a sua verdade. Vamos trazer para a política. Nós temos hoje, no movimento político, pessoas que defendem A e pessoas que defendem B. Se você conversa com quem defende A, aquela é a verdade absoluta e ele não vê possibilidade de ser diferente. Mas se você conversa com quem defende B, também. Então você não tem que concordar com A ou B. Você tem que respeitar aquilo e lutar pelo que você acredita que é correto. Lutar pelo que você acredita que é correto não é agredir aquilo que você acha que é errado. Não tem contribuição nenhuma benéfica para o nosso planeta. Uma pessoa fez alguma coisa absurda. Vamos colocar exemplos absurdos, né? Um assassinato. Mas eu não concordo com o assassinato. Está errado, invadiu a vida do outro. Mas aí o que eu começo a fazer? Eu começo a agir, eu começo até a querer matar a pessoa que cometeu o assassinato. Eu estou sendo igual. A gente não percebe. Mas quantas vezes nós somos iguais? Porque a vontade que dá, às vezes, quando você vê alguém que fez uma atrocidade, é de picar a pessoa. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu queria picar aquela pessoa picadinho. É verdade, você está fazendo uma atividade muito parecida, talvez não tão igual, porque você está fazendo de acordo com a sua revolta, mas muito parecida. Eu não gosto do movimento X ou Y da política. E o que nós estamos vendo hoje na política? O X ataca o Y ataca o X de forma a destilar ódio um pelo outro. O que vai ser benéfico para o nosso planeta destilar o ódio? O que deveríamos fazer se eu concordo com X ou Y? Lutar pelo meu pensamento, por aquilo que eu acho correto e ainda assim, gente, respeitando o espaço do outro. Mesmo que eu acho absurdamente o outro ter pensado naquela hipótese. E é difícil demais. Porque a gente acha fácil até tocar na nossa ferida. Eu procuro falar muito pouco da política por isso. Porque quando a gente vai manifestar uma opinião, todo mundo que é contrário passa a te odiar.
porque você teve uma opinião contrária a ela. Porque ela não consegue imaginar que você é capaz de pensar a favor do que ela é contra. Ou seja, não tem empatia, não tem respeito à diversidade, não tem compaixão. E, no fundo, não tem a pessoa que está preocupada com o planeta, não. Tem a pessoa que está preocupada com o próprio querer. E isso é muito mais sério do que nós podemos imaginar. E nós precisamos entender que nós estamos em transformação e aprendizado. Então, a pessoa que você conheceu há 20 anos atrás não é a pessoa de hoje. A pessoa que você conheceu há 50 dias atrás, depois de 50 tons, não é a mesma pessoa. Nós estamos em aprendizado. É impossível falarmos, eu conheço fulano, eu sei como ele é. Você conhece em partes. Nós estamos em profunda transformação e aprendizado, e essa é a beleza da vida, tá? Depois tem independência, que nós trabalhamos também. Isso que eu estou citando para vocês, nós trabalhamos picados em várias lives, viu? A gente fez aí uma jogada para que o seu cérebro começasse a pegar uma coisa aqui, outra ali, depois juntasse, depois fizesse sentido. O 50 tons foi programado dessa forma. Independência. Demonstrar autonomia em relação à condução da própria vida, tendo a coragem de se colocar contra uma multidão para defender suas convicções. O que significa isso? Autonomia não é você sair gritando o que você quer e impondo a sua vontade no outro. Autonomia é mesmo ninguém concordando com você, você para, analisa sabiamente, tá? Porque às vezes muita gente não concordando, de repente você está sendo só cabeça dura. Tem isso também. Por isso que tudo é levado para análise. Então, a autonomia é você ter a condução da sua vida, não da vida do outro. É você conduzir a sua vida de acordo com o que você consegue, respeitando os seus limites, respeitando aquela pessoa que está à sua frente. E é você não cedendo a sua opinião sem análise. Ceda a sua opinião se for necessário, depois que você fizer uma análise disso. Até então, defenda a sua opinião, mas defender a sua opinião não é agredir o outro. Defender a sua opinião é, eu penso dessa forma. Mas eu estou aberta à análise. Eu vou dar um exemplo particular. A minha família ela tem uma crença X e eu tenho uma crença Y. E eu entendo a crença X que eles têm, porque eu convivi. E adoro, acho linda a crença. Só que eu tenho alguns aspectos de crença religiosa que diferem. E em nenhum momento eu acho que eu estou certa ou que eles estão errados. E amo profundamente cada um. E tenho um respeito enorme. Tenho tanto respeito que não chego colocando o meu ponto de vista. Porque eu sei que se eu colocar o meu ponto de vista, a forma como eles enxergam seria algo ruim até de se ouvir. Então, nas minhas orações, todos estão presentes. Convivo naturalmente, às vezes sem comentar nada a respeito daquilo que eu acredito, que eu amo e que eu vivo. Mesmo eu vendo muita beleza. Mas por que eu não coloco mesmo vendo muita beleza? Então, eu não tenho que passar essa beleza para eles, eu tenho que passar de acordo com o que eles vão receber. Porque a minha beleza não é a beleza que eles veem. Então, eu não posso simplesmente chegar e atropelar, porque teve uma pessoa que falou para mim assim, mas aí você vai deixar de passar para eles toda essa maravilha? É a maravilha para mim e é a maravilha para aquela pessoa. E quem disse que eu estou certa ou quem disse que eu estou errada? É a minha convicção, é o meu idealismo, é a independência que eu tenho da minha vida e de poder batalhar por isso. E eu não preciso que as pessoas concordem com isso. Porque diversas vezes, às vezes, pessoas vêm e falam, mas você não acha que é diferente? Eu vou ouvir até o final e vou levar para uma análise muito amorosa. Porque eu posso estar errada, mas eu posso estar certa. Então, independência não é você começar a gritar que você não precisa de ninguém, porque nós precisamos sim. Não existe quem não precise de alguém. A partir do momento que você nasce, você precisa. E você pode ser a pessoa mais independente, mais rica, mais poderosa. Você depende. Porque vivemos em sociedade. E a vida vai lhe dar condições para lhe provar
que você precisa. Porque se você é um ser em evolução, você precisa aprender. E a vida vai te dar elementos para que você aprenda. E os elementos são externos. Então, independência não é você fazer tudo sozinho, não é você gritar para todo mundo que... Hoje eu vi uma pessoa falando o seguinte, que ela foi num restaurante e nesse restaurante servia cardápio apenas com valores apenas para os homens. As mulheres recebiam um cardápio sem valor. E essa pessoa se sentiu totalmente ofendida e ela conta que ela brigou muito no restaurante. Eu não ia brigar, não. Acho uma beleza quando meu marido paga tudo. Nós temos uma tendência muito grande a provar a nossa independência falando que a gente não precisa do outro. O que tem se o restaurante resolveu fazer o cardápio? Sim, gente. Depois você discute lá. São umas picuinhas para... Não, mas eu preciso mostrar que a mulher tem um papel. Nessa questão de mostrar que a mulher tem um papel, a gente se dá muito mal, porque a gente fica sobrecarregada pra caramba, perde a feminilidade, perde o olhar, porque a gente começa a ficar confuso. O que agride a mulher, o que não agride? O que agride é aquilo que você sente que agrediu. O que é aquilo lá? Se não te agrediu? A pessoa me insultou, ela falou absurdos comigo, só te atinge porque você tem um sentimento ferido. Caso contrário, você escuta e não faz nem diferença. A pessoa me humilhou. Gente, ninguém te humilha, por favor. Não fique nessa condição de vítima. Ninguém nos humilha. A pessoa pode falar horrores sobre nós. Meu avô falava o seguinte, se for mentira, você tem que se calar porque é mentira. Eu já falei isso para vocês. E se for verdade, se cala porque... O que você vai fazer? É verdade? Ou seja, a gente só se sente humilhado porque nós temos um sentimento inferiorizado. E aí a gente confunde isso com independência. Independência não é isso. Independência é você conseguir conduzir a sua vida de uma forma leve e tranquila, sem se apegar no que é externo de forma negativa. Isso é independência. Questionamento, adoro essa parte, gente, adoro. Fiz filosofia, então é a parte que eu adoro, né? Bom, ter a possibilidade de perguntar, buscar entender as coisas sem medo, chegar na profundidade que lhe é permitida. Tem coisas que você não vai saber, tem coisas que você nem consegue entender pela prisão do corpo. Mas buscar saber, perguntar por quê, não vai te levar para o fogo do inferno, como as pessoas colocam, não. Mas por que é assim? Peraí, eu ainda não concordei. Mas eu gostaria de entender. Às vezes a fé vai fazer com que você faça coisas que você não concorde. Mas não precisa ser hipócrita e falar que concorda. Já aconteceu coisas aqui no meu trabalho espiritual que eu não entendi e que eu fiz por obediência, mas eu não entendi. E eu não paro de perguntar. E eu sei quando eles falam, não é hora de você saber. Ok, não é hora. Mas eu costumo falar assim, já é hora. Mas com muita amorosidade isso. Nós podemos perguntar, nós podemos questionar. Agora, fé é quando você questiona e não tem a resposta e você entende, ok, ainda não é hora não. Aí sim você coloca o seu atributo da fé. Aí faz igual a pessoa aqui, porque de vez em quando eu pergunto, já é hora? Mas se não for, ok. Se não for, ok. Eu não vou ter o entendimento de tudo. Mas eu posso sim me aprofundar. E vocês viram aqui nos 50 tons que eu tenho certeza que se deliciaram com novidades. Nossa, então é assim que funciona. Eu falo, gente, porque quando eu decidi trabalhar dessa forma, foi porque desde que eu comecei a estudar sobre essas questões, né, terapêuticas em 2004. E a coisa que eu mais gostava, que eu delirava, parecia, me dava uma adrenalina como se eu estivesse descendo uma montanha-russa. Era quando eu entendi alguma coisa que eu falava assim, caramba, como que eu não pensei nisso? Isso é maravilhoso demais. Gente, como que ninguém pensou nisso? Aquilo me dava um prazer enorme. E eu falava pro meu marido, é a mesma coisa eu descer uma montanha-russa. O quanto eu acho bom. Então eu considero que em 2004 foi o meu despertar. Eu tive informações em 2004, que foi o ano de mais informação, que eu fiquei muito louca nessa época, assim, louca no bom sentido, né? Eu queria devorar os livros, entender mais e buscar. Então, eu sei que isso dá prazer. O questionar dá prazer. E aí nós aprendemos na nossa primeira aula que o que eleva satisfação e prazer no cérebro é o aprender. Então, como que você vive uma vida sem perguntas? Sem aprendizado?
fica uma vida morna, fica. Porque o seu cérebro, ele necessita do aprendizado. Isso faz parte da evolução. Depois nós temos a adaptabilidade. Olhar a situação ou o problema de diversos ângulos para ter uma visão ampla do contexto ou daquela problemática. O que é isso, adaptabilidade? Aconteceu um problema, ao invés de você desesperar, porque quando a gente desespera, a gente faz isso aqui, ó. Não, peraí, aconteceu esse problema. O que está por detrás disso? Olhar de forma ampla tudo, com calma, por mais que o seu coração esteja acelerado diante daquela situação. Depois de olhar e analisar, o que eu posso fazer? Porque eu desespero, porque eu vejo que tem coisas que eu não posso fazer. Gente, se eu não posso fazer, por que eu estou chorando engano? Eu não posso fazer. Tenho que fazer? Não tem. Então pronto, então vamos passar para outra etapa. Eu tenho 3 portas, A, B e C. Não tem a quarta. Eu preciso de entrar em uma. Mas, gente, precisa de entrar em uma. Quando a vida me coloca uma impossibilidade, se é de fato uma impossibilidade, se eu não tenho o que fazer, então, diante daquilo que eu tenho, é que eu vou resolver. Eu posso voltar no meu passado e mudar o que a vida me deu? Impossível. Então, eu vou trabalhar com o que eu tenho em mãos. Ou senão, eu posso sentar e ficar chorando e lembrando do passado. Aí é uma decisão. Isso é adaptabilidade. É isso que eu tenho em mãos. O que eu vou fazer disso? Aí vem a decisão. Fazer uma limonada dos limões ou espremer nos olhos e chorar. A decisão é sua. A vida me deixou sem decisão. Não existe a vida te deixou sem decisão. A vida talvez não te deu a possibilidade de uma escolha que você queria, da quarta porta. Mas decisão ela te deu. Não foi talvez o que você quisesse decidir. Mas eu não gosto de nenhuma das 3. Mas a decisão está ali. Menos pior que seja. Mas você tem a possibilidade de decidir caminhar com o que a vida vai lhe entregar. Porque o que ela vai lhe entregar, possivelmente, é o que você precisa para evoluir. Tá? E depois nós temos, por fim, o foco. Pessoal, eu tô com medo de vocês ficarem sem internet, que pra mim aqui aparece vermelho. Qualquer coisa, me chamem aqui no WhatsApp. Foco. Receber a complexidade da vida sem perder a capacidade de focar o essencial. Foco é o seguinte. Você tá indo muito bem. Aí, de repente, você se levantou triste, acabou tudo. Aí você para de fazer tudo que era lindo. Foco não é você focar na coisa enquanto você tá bem. Não é. Hoje minha mãe me lembrou de uma frase minha que eu falei que eu estava muito cansada. Ela falou, lembra que você postou? Descansa e não desista? Achei o máximo, né? Que eu acho o máximo quando ela acompanha as minhas coisas. É mãe, a gente tem aquele gatilho enorme, que a gente quer a aprovação da mãe para sempre, né? Então, isso é foco. Cansou, descansa. Levantou mal, vai dormir. Nem que você se tranque no quarto, chora o dia inteiro. Mas foco é você continuar mesmo diante da dificuldade. Mas está muito complexo, está muito difícil, arrependi de ter escolhido isso. São as desculpas que nós damos para nós mesmos para a gente parar. Mas sabe o que, gente, uma desculpa que o ser humano põe demais? Eu não posso fazer isso comigo. Eu estou cedendo demais. Cuidado. Isso tem 2 vertentes. Pode ser que realmente você está cedendo demais, que são casos extremos, que são as exceções. Normalmente nós falamos isso quando nós queremos desistir, não temos coragem de falar assim, tô com preguiça e vou desistir. Aí a gente coloca isso. Eu não posso passar por cima de mim. Eu não posso passar por cima da minha condição humana. Isso acontece algumas vezes. Eu tenho um compromisso amanhã. E nunca falhei esse compromisso. E realmente amanhã eu preciso descansar o meu corpo. Mas eu preciso entender o seguinte. Daria para eu ir? Lá no limite, daria. Eu ia chegar um pouco mais desgastada. Eu precisei fazer uma escolha. Fiz a minha escolha com um pouco de aperto no coração, mas precisei fazer a escolha que eu achava que era ideal. Desde que isso não atrapalhe os demais, né? E desde que isso não entre no meu ganho secundário. Então, o foco, a gente tem que entender o que é foco. Porque aqui nos 50 Tons, possivelmente teve dia que você não queria assistir a live. Teve dia que você desistiu. Talvez teve até semana, eu não sei.
Algumas pessoas levaram todos os dias religiosamente, mas não foram todas. E foco é, opa, peraí, deixa eu voltar, mas sempre eu estar caminhando em direção daquilo. Porque nós temos um hábito muito grande, gente, de o tempo todo buscar desculpa para nos desfocar daquilo que nós queremos. Por quê? Porque nós temos medo de sermos felizes. Nós temos medo de sermos ricos. Nós temos medo de sair da condição de lamentar. A gente tem medo de ser feliz o dia inteiro, então a gente arruma uma treta. A situação tá boa demais, deixa eu estragar. Aí eu lembro do pastor Cláudio, quando ele fala, né, ele vai brincar sobre o casal, ele fala que tava bom demais Deus e Adão. Aí resolveu criar a Eva. Então, quando tá tudo bom, a gente cria uma treta pra quê? Não precisa. Se tá tudo bom, deixa ficar tudo bom. A gente vai pulsar mesmo em algum momento. Tá? Então, o foco é, hoje eu vi que eu decidi mal, que não era o que eu queria. Só que eu posso estar pulsando embaixo. Então, eu vou descansar, nem pensar nisso. Amanhã eu vejo o que eu faço. Eu costumo falar assim, ó. Eu gosto muito da simbologia. Fala assim, vai passar. Sabe quando a gente faz com a criança? Vai passar? Faça com você, vai passar. Porque quando você dormir, tem uma chance de no outro dia melhorar. Porque você dorme, o seu cérebro regenera, ele recupera um monte de coisas necessárias aí para você seguir. Então, o conselho que eu dou, quando você fala assim, desisto, tira uma semana de férias. Ou tira um final de semana, ou nem que seja um dia inteiro descansando, deitado, sem pensar na problemática. Possivelmente, no outro dia você tem outra visão. Dormir é bom demais, porque quando a gente dorme, a gente costuma falar assim, opa, eu desesperei à toa e eu consigo seguir. Esse resumo que eu fiz para vocês é para que vocês conseguissem se ater a tudo que foi falado, e acaba que ele é um passo a passo também, porque os 50 tons acaba amanhã, e ele é um passo a passo para a gente continuar direcionando. Muitas pessoas me mandaram mensagem, Daniele, a gente não quer esfriar, a gente quer continuar. Então eu já organizei, eu tenho um projeto que eu ia lançar daqui a um mês que chama Entre Livros e Batons, que é só para mulher, para a gente discutir alguns livros, algumas temáticas, né? Então eu vou adiantá-lo para vocês, nem divulguei ainda, mas estou terminando de fazer a escolha do livro, terminando de escrever algumas coisas, para a gente não esfriar, para a gente continuar nessa dinâmica aqui dos 50 tons com outro projeto, com outro olhar, que é um olhar voltado para mulher. Então, tem homens no grupo, homens esperem, por favor, 50 tons 2, porque esse projeto ele já estava mais ou menos engatilhado e aí eu consigo adiantar para a gente não perder esse ritmo, esse embalo, tá ok? Então, amanhã, espero todos vocês aqui, porque amanhã é a nossa despedida dos 50 tons, e eu espero todos vocês. Boa noite, tenham uma ótima noite. E se puderem assistir amanhã para a gente fazer, né, em conjunto, será muito bom, ok? Grande beijo, fiquem com Deus.